meu povo, Mário Barata aqui, passando para mais um corte do Fora do Jogo Podcast. Mas antes de assistir, não esqueça de ativar o sininho para receber notificação sempre que postarmos vídeo. Se inscreva aqui no canal e nos siga em todas as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast. Cara, o Gabriel, pra mim, é um personagem muito especial, porque eu conheci o Gabriel, ele tinha 14 anos, né, cara? Então, assim... Como assim? Cara, em 2011, antes de ir pra Londres, eu estava ali na retinha final de cobertura do Flu, que eu já tinha avisado que eu ia pra Londres. E aí, eu não tinha muito o que ficar fazendo muito mais no Fluminense, eu fui fazer matérias especiais ao longo do ano. E uma das especiais foi a Copa do Brasil Sub-15. Nossa. Meu chefe, na época, o Eduardo Peixoto, né, trabalhou hoje com o Vini e com o Paquetá, parceiraço. Falou, Caê, vai ter uma Copa do Brasil Sub-15, vai pra lá. Eu falei, tá, mas qual que é a pauta? Não, vai lá e vê alguma pauta, meu irmão. E aí eu fui, cheguei lá, e aí a pauta que até ganhei prêmio também na época e tal, foi uma matéria que foi Geração Moicano. 2011, o Santos, campeão da Libertadores e tal, foi a influência do Neymar nessa molecadinha, geração 96, 97. Que eu falei, cara, chegou na semi, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Grêmio. E eu falei, cara, dos 80 jogadores que tem aqui, 20 de cada clube, irmão, no mínimo metade ou tinha moicano, ou usava esparadrapo na mão, ou usava o meião acima do joelho, ou usava aquela gola aqui. Então, assim, cara, todo mundo imitava o Neymar. E o Santos foi campeão, e o camisa 10, craque desse time, foi o Gabriel. Já era o Gabriel, que já era chamado de Gabigol na época, né? Ah, já? Então, assim, e o empresário dele era o mesmo que era do Neymar, o Wagner Ribeiro, que era do Robinho e tal, e o Wagner Ribeiro deu até uma declaração que virou a matéria que é assim, pô, o Gabriel, ele é o Ganso, o Neymar e o Lucas, tudo junto em um só. Mas era empresário, né? Então, era o Gabriel ali com 14 anos, que eu conheci ele, conheci a família e tal, e eu acabei estando em momentos muito marcantes da carreira do Gabriel, né? Assim, tipo, ali ele na Copa do Brasil Sub-15, quando ele estreia no profissional, foi no Flamengo e Santos, que eu estava cobrindo o Flamengo, enfim, depois já aqui no Flamengo agora cubro enfim, esse ápice dele aí, a consagração dele, tanto que ele me convidou para participar do documentário da Globoplay, Predestinado, para contar um pouco isso. Então, assim, o Gabriel é um personagem que, para mim, eu tenho uma relação um pouco diferente do que todo mundo tem, assim, porque eu tenho a memória do garoto lá, né, que eu conheci ainda, pô, com a sobrancelha grossa, cabelinho assim e tal. Não temos relação de amizade, porque, assim, eu acho que a profissão exige que a gente tenha um distanciamento, mas é um cara que, assim, eu até por ter conhecido o Gabriel tão jovem, eu consigo refletir sobre muitas atitudes dele, do Neymar, de uma série de jogadores, que você fala, cara, é muito fácil a gente hoje julgar um Neymar, um Gabigol e outros jogadores que são um pouco mais, assim, expansivos, dizendo assim, mas, cara, são pessoas que nunca tiveram anonimato, assim, são hoje que são super estrelas, mas que com 10 anos de idade já eram super estrelas e já eram com responsa muito grande, assim, e tal. Então, eu procuro entender, assim, mas é um personagem bem único, eu acho, assim, do futebol brasileiro hoje em dia. Ainda mais hoje que tá tudo tão engessado. Tem um Gabriel, tem um Neymar, que não tá aqui, tal, que tem atitudes um pouco mais autênticas, assim. A gente reclama quando não tem. E quando o cara tem, também a gente reclama, né? Então, é um pouco isso. Mas é uma geração... E ter trabalhado com o Renato, trabalhado com o Rogério, assim, muitos caras que eu vi jogar também, né, cara? E ter trabalhado, ter convivido, assim, é legal pro caramba. 2 dúvidas sobre o Gabigol, então. A primeira, quando você viu ele lá com 14 anos, você falou assim, pô, esse moleque é diferente mesmo? Não pra ser o Neymar, o Ganso e o Lucas, mas você olhou e falou assim, é diferente? E a segunda, o que você acha das músicas do Lil Gabi? Eu sou do axé, né? Não sou do trap, né? Então, se o Lil Gabi tivesse uma coisa assim, era melhor pra mim. Banda Mel. Lil Gabi no trio elétrico eu não ia, eu ia pro outro. Né? Eu pensei, qual seria o abadá do Lil Gabi? Entendeu? Então, assim, não tenho conhecimento de causa, né? Cara, eu acho que a gente precisa passar um carnaval em Salvador. Mas nunca ouviu, ouviu, sem dúvida. Mas nunca ouviu nem por interesse de pauta, assim? Não, já ouvi, assim, mas eu não tenho o ouvido apurado pra entender nada, assim, cara. Tem uma questão que, assim, eu não consigo entender muito o que os caras falam, assim, tipo, os trap, rap, assim, quase todos, assim, eu acho que é tudo muito rápido, assim. E também não gosto. Você assim. é mais melódico, né, cara? Eu não desgosto, mas também não gosto, entendeu? Tanto tempo decupando entrevista, né? Mas, assim, cara, ele já tinha uma personalidade muito forte, assim, cara. Ele batia pênalti com cavadinha e tal, pô, ele já era um cara que, assim... que ele tem até hoje, assim, de personalidade de jogo grande, de chamar pra ele, de não sentir momentos grandes, assim.
E se ele não virou o Neymar, o Lucas, o Ganso, eu acho que ele construiu histórias, por exemplo, hoje, que Sendo o Gabriel. não, sendo um Gabriel que se você for colocar um ranking do que construiu na carreira, de repente ele só tá abaixo do Neymar nesse quarteto, né? Não vou dizer de qualidade, de capacidade técnica, disso, daquilo, mas o que ele conquistou... Mas em tamanho? Títulos. O que ele conquistou de tamanho, pô, o cara, ele é, sei lá, o terceiro maior ídolo da história do Flamengo. O tamanho disso, sei lá, para muitos o segundo, para muitos o primeiro, para alguma geração aí, a geração que não viu nada. Então, assim, o tamanho dele é muito grande, né? Mas o que me chama muita atenção é isso, assim, é a personalidade dele, assim, de ser um cara, eu até falo no documentário, falei, cara, assim, falam lá do Gabriel Marrento. A gente aqui no Brasil, desde a época de Romário, costuma tratar Marrento como um adjetivo muito pejorativo. Mas até que ponto isso para ele não é positivo? Tanto para a imagem, quanto para impactar dentro de campo, de intimidar um adversário, intimidar os caras. Então, assim, repito, é voltar a entender um pouco mais o moleque lá que eu conheci de 14 anos, por que ele tem essa cabeça? Porque, pô, velho, porque ele desde 10, de 12, de 11 anos, ele já tinha uma responsabilidade de uma família, uma expectativa de um clube inteiro de ser o sucessor do Neymar. Imagina essa responsa, meu irmão. É foda, entendeu? A gente, às vezes, pega muito o recorte do momento e só quer ver esse recorte. Tentar ver um pouco mais o contexto da situação, né? Boa.